Bom dia! Mais um Café com Reflexão, hoje, 10/4, quinta-feira. Nosso tema da semana é Ressurreição e Esperança, com o subtema hoje, a esperança como antídoto para o desespero. E nós vamos estar recebendo, sendo ministrada por essa maravilhosa mulher de Deus, Kelma. Deixa Deus te usar, lindona. Bom dia, meninas. Que realmente o Senhor possa me usar nesta manhã, né? Que Ele possa falar ao nosso coração, o que vem do coração dele para cada uma de nós. E esse tema, esse subtema, né, vem assim de encontro aos nossos corações, né? A esperança como antídoto para o desespero. E já virou até clichê, né? Falarmos aqui que o Senhor, ele fala conosco antes de ministrarmos, né, porque cada uma pega aqui o seu conteúdo para estudar, né, para dar uma olhada, e o Senhor sempre fala ao nosso coração primeiro, né. E o desespero, ele é uma emoção comum em meio ao sofrimento, mas a esperança em Deus pode ser um antídoto poderoso, né. E olha só, né, o que o Senhor vem nos falar nessa manhã, através do nosso versículo-chave que está lá em Jeremias 29:11, que diz assim: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança em um futuro. Nós, né, sabemos que quem aqui faz planos não só para a sua semana, para o seu dia ou para a sua vida inteira, ou e ali no meio do caminho, parece assim que algo começou a não dar certo, né, que algo começou a fugir ali das suas mãos, fugir do seu controle. E, muitas das vezes, perdemos essa esperança, né. Mas o Senhor, ele é fiel, e por mais que pareça ali que você está sozinho no meio desse caminho, né, o Senhor sempre levanta pessoas para lhe ajudar, o Senhor sempre levanta pessoas para lhe dar uma palavra encorajadora, né, naquele momento. E muitas das vezes nós nos sentimos perdidos realmente, mas como o Senhor, como eu disse, o Senhor é fiel e Ele sempre tem ali algo guardado para nos entregar e Ele está sempre cuidando, né, de cada detalhe. Então, como vimos, né, como está escrito no nosso versículo, Deus tem um plano para cada uma de nós, né, e um plano muito melhor do que nós mesmas planejamos, né, plano de paz, de prosperidade, e que tudo, tudo está sob o controle das mãos dele, né, todas as coisas estão. E quando confiamos nele, encontramos a força necessária para superar o desespero. O desespero, ele é uma resposta natural ao momento de sofrimento intenso, incerteza ou quando as coisas parecem estar fora do nosso controle. Todos nós, em algum momento, enfrentamos circunstâncias difíceis que nos fazem questionar o futuro e nossa capacidade de continuar. E como eu falei para vocês aqui, quando eu iniciei, que realmente o Senhor, ele separa, né? Estamos dentro de um círculo aqui no nosso instituto, né? Sabemos, como sempre costumamos dizer, aqui ninguém larga a mão de ninguém, e cada uma de nós está coberta de oração, e como é importante isso, né? E o Senhor falou diretamente comigo. Eu estou um pouquinho, assim, num turbilhão de emoções, de se sentir realmente
sem saber o que está acontecendo, meio sem rumo, mas olha, o Senhor vem e me deu uma resposta, né? Olha só o que ele separou, né, para falar, como eu disse, primeiramente comigo, primeiramente ao meu coração. No meio deste caminho que pensamos que estamos sozinhos, né, nas nossas lutas, no entanto, a Bíblia nos oferece uma verdade poderosa que pode agir como antídoto para o desespero e esperança no Senhor. E assim você pode perguntar, eu me perguntei, Senhor, eu estou perdendo a minha fé, o Senhor está tão em silêncio, mas o Senhor, ele nos chama, né? Ali te tira do meio do que você está e vamos ficar a sós aqui. E muitas das vezes a linguagem do Senhor é o silêncio. O Senhor também fala no silêncio, né? Com cada uma de nós. E Ele quer ali te mostrar que você é capaz de superar, né, esses obstáculos, de superar tudo isso que você está passando. E o que ele quer te dizer com isso? Vamos priorizar. Ele quer que você demonstre a prioridade, né? Porque o Senhor, ele é a nossa rocha, ele é a nossa fortaleza. Então, muitas das vezes ele nos coloca nesse caminho de incertezas, né? De você pensar que você está sozinho e sem rumo, para aumentar a sua fé, para aumentar a sua intimidade com ele, né? A sua busca. E como vimos em Jeremias, né? Jeremias fala dos planos do Senhor, né? E esses planos revelam o cuidado de Deus para nós. Mesmo nas dificuldades, ele não nos abandona. Ao contrário, ele nos guia com um propósito que visa o nosso bem. A promessa de Deus de ter um plano para nossas vidas nos dá a certeza de que há algo maior em andamento, algo que está além das circunstâncias visíveis. Que quando estamos nesse meio aí de pensarmos que está tudo perdido, de você se sentir sem rumo, o Senhor ali, ele está preparando algo, né? Porque, como eu disse no início, os planos de Deus, eles são maiores em nossas vidas. Nós não temos nem dimensão do que o Senhor guarda para o nosso futuro, né? E a ressurreição de Cristo é o maior exemplo dessa esperança, né? A morte é a aparente derrota de Jesus, né? E se transformou na vitória, né? Que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, trazendo a promessa de vida eterna para todos os que nele creem. Assim, nossa esperança não está baseada nas circunstâncias temporárias, mas na certeza de que, mesmo diante do sofrimento, Deus tem o controle do nosso futuro. Ele é soberano e tem um plano para nossas vidas que nos levará a um futuro de bem, paz e restauração. Quando estamos em meio do desespero, é fácil nos sentirmos sem direção, sem propósito e sem uma visão clara de como as coisas melhorarão. Entretanto, a esperança em Deus é uma forma poderosa que pode nos ajudar a reconhecer nosso futuro, que está seguro em suas mãos. Ele tem planos de prosperidade, paz e um futuro cheio de esperança para nós. A ressurreição de Cristo traz a certeza de que a morte não tem a última palavra. E da mesma forma, nossas dificuldades e desafios não têm a última palavra sobre nossas vidas. Deus está trabalhando em nosso favor e a esperança em suas promessas nos permite enfrentar cada dia com a confiança de que ele está no controle e nos guiará ao longo do caminho. Então, como eu estava abrindo o coração aqui
para vocês, né? Esses dias, esses últimos dias, eu, Kelma, estava me sentindo perdida, sem rumo, como porque nós sabemos que temos 2 tipos de crise, né? Aquela crise que você explode, que você coloca tudo para fora a minha crise foi diferente. A minha crise, eu implodi, a explosão foi aqui dentro, eu não coloquei para fora, né. E assim, eu passei esses dias me perguntando: "Senhor, o que está acontecendo?" E me senti sem respostas, me senti sem rumo, né. Mas Deus, como eu disse, Deus cuida dos detalhes. Em alguns momentos eu me questionei se eu tinha perdido a minha fé, o que estava acontecendo, e o Senhor veio com essa palavra, né. Como as meninas aqui dizem, um dia você está ministrando aqui, né, no nosso café, no nosso devocional, e um dia você está precisando ser ministrada, né. E o Senhor trouxe ao meu coração essa resposta de que Ele cuida de tudo, de que nada fugiu dos planos dele, né, que Ele está nos moldando a cada momento para algo maior, para algo lá na frente, para as maravilhas que Ele tem, porque Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai que cuida dos detalhes, Ele é um Pai que quer ver o nosso sucesso, né. Mesmo quando as situações parecem não ter solução, Deus nos chama a confiar nele e a crer que ele tem planos para o nosso bem e que ele usará todas as coisas para nos trazer paz em um futuro melhor. Portanto, ao nos depararmos com o desespero, podemos confiar nas promessas de Deus e lembrar que a esperança nele é a chave para superar o medo e a insegurança. Eu queria trazer aqui para vocês, né, antes de abrir, para vocês compartilharem a nossa oração, que diz assim: Senhor Deus, em momentos de desespero, quando tudo ao meu redor parece incerto e sem solução, eu venho diante de ti, confiando em tuas promessas. Sei que tu tens planos para a minha vida, planos de paz e prosperidade e não de mal. Obrigado pela esperança que encontro em ti e na ressurreição de Cristo, que nos assegura que o sofrimento não tem a última palavra. Ajuda-me a confiar em ti, mesmo quando não entendo os meus desafios. Renova a minha esperança e me dá a força necessária para continuar caminhando, sabendo que o futuro está seguro em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu queria abrir para vocês, né, para quem quiser compartilhar que se já se sentiu assim, que encontrou esperança no Senhor, como foi a sua experiência com isso que estava acontecendo. Pode falar, Regina. Bom dia novamente, meninas. Na realidade, eu não queria nem compartilhar uma experiência, eu queria compartilhar algo que eu escutei ontem na célula e que é exatamente sobre o tema de hoje. O pastor ontem na célula perguntou assim pra gente, e eu fiquei assim, já comecei a pegar a chibatada de ontem à noite. Adoro. Ele perguntou assim: "Em um relacionamento entre eu e Deus, quem está errado?" Com certeza eu, né? E por que que eu insisto em questionar a vontade de Deus? Por que que eu me desespero? Eu estou usando o eu aqui, mas ele estava falando para todo mundo, tá, gente? Por que que eu me desespero? Por que que eu fico perguntando por que isso, por que aquilo?
Por que eu choro tanto? Por que eu, sabe, ao invés de simplesmente orar e aceitar, porque é Deus quem sabe os planos que ele tem a nosso respeito, né? Mas a gente insiste em se descabelar, em se desesperar. Ontem mesmo a Rose falou sobre essa questão, que ela está passando por um momento bem desafiador na vida dela, e que, assim, graças a Deus, essa fase do desespero passou. Mas, mesmo assim, nós, como seres humanos, nós nos abalamos tanto, às vezes a gente, como ele disse, às vezes a gente passa a noite chorando, sem dormir, preocupados, quando na realidade nós deveríamos estar de joelho, louvando e agradecendo a Deus. Porque mesmo que a gente não consiga entender o momento, a circunstância, se Deus liberou uma palavra, essa palavra ela não volta vazia. Gente, quando ele falou isso ontem, eu fiquei pensando, eu falei, Deus é realmente uma chibatada assim para a gente refletir. Então, assim, a palavra, como o versículo de hoje diz, né, é Deus quem conhece os planos que ele tem a nosso respeito, ao meu respeito, ao respeito da Jane, ao respeito da Lúcia, da Ju, da Kelma, da Daiane, da Rose, da Paula, de cada um de nós. E por que a gente insiste em questionar? Aí ele respondeu, é porque de verdade nós ainda não conhecemos o Deus que nós servimos. Então, que a nossa busca seja incessante, em cada vez mais conhecer ao Deus que nós servimos. Porque só assim, quando as turbulências vierem, porque elas vão vir, gente. A palavra de Deus diz, no mundo tereis aflição. Então, elas vão vir. As tempestades, elas vão vir. Os momentos desafiadores, eles vão vir. Mas que em cada um deles nós tenhamos a certeza e a fé, a convicção de que Deus está sempre no controle de tudo. Era essa a minha contribuição. Amém, né? E a palavra dele já diz, né? Ele mesmo disse, né? Ele não falou que seria fácil. Ele disse que teríamos aflições, né, a enfrentar. E que ele sempre estaria conosco, né? Então, é real o que a Regina trouxe aqui para gente, né? Que devemos, em vez de se desesperar, né? Apenas orar e confiar, né? Confiar no Senhor, que os planos dele, com toda certeza, são bem melhores que os nossos, né? Mais alguém quer compartilhar, falar algo? Se não, eu vou ler aqui para a gente a nossa conclusão, que diz assim: o desespero é uma emoção que todos experimentamos em algum momento de nossa vida, mas a esperança em Deus é o antídoto que nos permite superar esse sentimento. A certeza de que Deus tem planos de prosperidade e paz para nós nos dá a confiança de que o futuro está seguro nas mãos de Deus. Quando confiamos nele, encontramos força para avançar, mesmo nas situações mais difíceis. Portanto, devemos lembrar que a nossa esperança está fundamentada não nas circunstâncias temporárias, mas nas promessas eternas de Deus, que sempre tem como objetivo o nosso bem. Amém, meninas? Então, era essa a nossa mensagem, né? E o nosso exercício prático, que diz assim: identifique uma situação que tem causado desespero em sua vida. Pode ser algo relacionado à saúde, finanças, relacionamento ou até mesmo uma situação pessoal interna, né? E que possamos colocar diante do Senhor, né? Este versículo falou muito ao meu coração aqui também, nos dá a opção de
de um outro versículo que está lá em Romanos 15:13, e que possamos meditar, né, nesse versículo, se firmar na promessa que o Senhor tem, né, para nossas vidas, que está na palavra dele. Amém. Amém. Que palavra abençoada, Kelma. Deus te abençoe, que o Senhor continue falando ao seu coração, e é isso mesmo, né? Sempre que vamos ministrar, o Senhor ministra no nosso coração primeiro, né? Até porque quando a gente fala simplesmente algo da boca para fora, né, não tem a mesma eficácia, né, do que aquilo que a gente traz com verdade, aquilo que a gente realmente está vivenciando. Meninas, alguém mais gostaria de fazer algum pedido de oração? Nós vamos passar para o nosso momento de oração. Alguém mais?